Se Deus é tão bom, por que é que Ele permite tanto sofrimento? Talvez seja essa pergunta que você esteja se fazendo nesse momento. Talvez não seja agora, mas você já se fez ela um dia. Sabe o que é pior? Essa é uma pergunta que normalmente não é feita apenas por cunho intelectual, apenas uma curiosidade intelectual. Esse é um tipo de pergunta que normalmente vem em meio à dor, após rezar muito, após não estar mais aguentando tanto sofrimento. Essa é uma pergunta que normalmente vem de uma pessoa que já rezou, já esperou, mas a cruz continua ali, pesada nas suas costas. No vídeo de hoje, eu trago uma história de uma mulher que tinha um sonho. O sonho dela era ser missionária na África, levar a palavra e o amor de Jesus aos povos distantes. Mas o seu sonho foi interrompido. Essa mulher ficou paraplégica, completamente cega. Mas sua história não termina aí. Ela viveu o milagre. Ela foi curada da paralisia. Ela voltou a enxergar. Poderia ser uma história de final feliz, mas muita coisa aconteceu até o seu final. Essa mulher, ela não tinha nenhum tipo de poder social, econômico ou político, mas ela colocava medo em Hitler. Hitler foi capaz de ordenar a seus soldados que não se metessem com ela. O que será que ela tinha de tão especial que era capaz de colocar medo até mesmo em Hitler? Essa é a história que eu vou te contar hoje, aqui no Fé em Casa. Uma história de vida real. Uma história de alguém que viveu a dor e o sofrimento e tem muito a nos ensinar. Uma história que não vem com respostas prontas para você, mas que vai te ajudar a refletir diversos outros pontos da sua vida. Então vem comigo. Olá, eu sou Lili Nogueira e este é o Fé em Casa. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ative as notificações. Aqui você vai encontrar sempre histórias que ajudam a fortalecer a nossa fé. E se você já é inscrito, aproveita esse momento para compartilhar o nosso canal. Assim você ajuda a me motivar, a motivar toda a nossa produção, porque produzir conteúdo dá trabalho. Então toda ajuda, todo comentário que você puder fazer aqui embaixo, ajuda com que o YouTube entenda que esse comentário, que esse conteúdo é relevante e assim ele entrega para mais pessoas. Posso contar com a sua ajuda? No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de Teresa Neumann. Teresa Neumann foi uma mulher que nasceu na Alemanha em 1898. Ela, filha de pais muito católicos, cresceu cultivando um sonho em seu coração. Seu sonho era ser missionária na África, levar a palavra e o amor de Jesus aos povos mais distantes. Mas, infelizmente, aos 20 anos, seu sonho foi interrompido. Teresa, ao ajudar a apagar o incêndio no celeiro da fazenda do seu tio, que era vizinha da fazenda de seu pai, Teresa, enquanto passava o balde, caiu do banco. Ela estava num banquinho, atravessando baldes de água para o outro lado da fazenda, para o outro lado do muro, e nesse momento Teresa caiu. Com a queda, Teresa sofreu uma lesão na medula e ficou paraplégica. Depois, em decorrência às complicações ainda desse acidente, Teresa, 1 ano depois, ficou cega, completamente cega. Teresa teve que rever todo o seu sonho. Na verdade, ela imediatamente entendeu que se tornar missionária na África não seria mais um sonho viável para ela. Com isso, Teresa poderia ter começado a reclamar, a questionar por que Deus, Ela que sempre foi tão católica, ela que cresceu cultivando um sonho de levar a palavra de Jesus para lugares tão distantes, por que é que isso aconteceu com ela?
Mas Teresa nunca foi ouvida reclamar. As pessoas que conviveram ao lado de Teresa disse que Teresa apenas aceitou. Aceitou que aquele não era o plano de Deus para sua vida. Nesse momento, Teresa então resolveu se entregar por completo a Jesus. Ela se consagrou ao Sagrado Coração de Jesus. Ela resolveu viver uma vida de oração e meditação. Intensificou seus momentos de oração, entregando tudo o que ela podia a Deus. Teresa adorava ler. Agora cega, contava com a ajuda dos seus familiares, que faziam leitura em voz alta para Teresa. Eram os momentos que ela mais adorava. Ela gostava que eles lessem para ela a vida de nosso Senhor Jesus Cristo através dos evangelhos. Ela gostava de ouvir as histórias de Nossa Senhora. Ela gostava também de ouvir as histórias da Santa Teresinha do Menino Jesus. Guarda isso. Os anos foram se passando e Teresa continuava ali, firme, em casa, sempre fazendo muita oração. Acontece que 5 anos após o acidente, Teresa teve uma visão. O padre Joseph Naber, que estava na presença de Teresa enquanto ela teve a visão, relata como foi. Teresa viu uma grande luz, uma luz muito luminosa e intensa, e ouviu uma voz suave e doce que perguntava para ela: "Você deseja ser curada?" O que é que você imagina nesse momento? A gente imagina que sim. Assim como Jesus perguntava, né, aos cegos os quais ele encontrava, assim como Jesus perguntava aos paralíticos, os quais ele encontrava, que respondia: "Senhor, eu quero ser curado." Só que essa não foi a resposta de Teresa, e é isso que impressiona na sua história. Teresa não respondeu que queria ser curada. Ela viu essa grande luz, ela ouviu essa voz suave e doce, perguntando se ela queria ser curada. E a resposta dela, você sabe qual foi? Teresa respondeu: "Não me importa se curada, doente ou se eu morrer. O que me importa é que seja feita a vontade de Deus na minha vida." O padre, ele não estava ouvindo a voz perguntar a Teresa, mas ele ouviu a resposta dela. E ele estranhou, porque essa é uma resposta de muita profundidade, uma resposta de alguém que tem uma fé muito grande. Uma resposta de alguém que eu considero que já alcançou outro patamar, só por aí. Mas a voz continuou, e essa voz disse a Teresa: "Teresa, você será curada hoje. Você será curada, mas daqui a algum tempo você ainda terá muito sofrimento." Teresa acatou mais uma vez os planos de Deus para sua vida. Teresa não questionava, ela somente vivia. Ela se entregava, vivia com alegria o propósito que Deus colocava na vida dela, sem se questionar o porquê. Teresa viveu alguns anos curada da paralisia, voltou a andar, voltou a enxergar. Acontece que 8 anos depois, aos 28 anos, é que começam a acontecer os mistérios na vida de Teresa. Aqueles mistérios que foram capazes de amedrontar Hitler, de afastar Hitler da vida dela. Em 1926, Teresa entrou em êxtase. Durante uma oração, ela entrou em êxtase. Teresa teve outra visão, mas nessa visão, ela estava lá, no Getsemane, ao lado de Jesus, enquanto Jesus orava e suava de medo. Teresa estava lá. Ela viu os 3 discípulos com Jesus. Teresa viveu aquele momento intensamente, viu todo o sofrimento de Jesus. Mas ela não só viu, ela sentiu na própria pele. Quando voltava da visão, Teresa colocou a mão no seu peito e sentia algo escorrer. Era sangue. Procurando de onde vinha aquele sangue, Teresa encontrou uma ferida
um pouco acima do seu coração, no lado esquerdo do peito. Foi o primeiro estigma que apareceu em Teresa, mas não foi o último. Teresa sangrava pelo estigma, e isso aconteceu numa sexta-feira. Eu acho que eu não contei no início do vídeo, mas Teresa nasceu numa sexta-feira da Paixão, e o primeiro estigma aconteceu na primeira sexta-feira da Quaresma. Esse não foi o último, na verdade, foi o primeiro. E a partir desse primeiro, todo final de quinta, na tarde de quinta-feira e durante as sextas-feiras, Teresa recebia novos estigmas de Jesus. Teresa recebeu estigmas nas mãos. Estigmas, sim, são as feridas da crucificação de Jesus. Ela recebeu os estigmas nas mãos. Ela recebeu os estigmas nos pés. Ela recebeu os estigmas da coroação de Jesus. Ela recebeu os estigmas da flagelação de Jesus. Teresa chegou a chorar sangue. A sua dor era intensa, assim como a dor de Jesus, quando crucificado. Teresa viveu os estigmas de Jesus por cerca de 700 vezes. Você consegue imaginar? Todas as sextas-feiras, a partir daquela primeira sexta-feira da Quaresma, Teresa viveu a dor e sentiu no corpo os sofrimentos da crucifixão e morte de Jesus. Ela tinha apenas 28 anos quando tudo isso começou a acontecer. Mas quer saber o que mais impressiona? É que Teresa não reclamou. Teresa, todos que conviveram com ela diziam que era uma mulher feliz. Ela era feliz, sabe por quê? Porque ela era feliz em estar vivendo o que Deus planejou para a vida dela. Ela não indagava a Deus: por que comigo? Para que todo esse sofrimento? Teresa chegou numa profundidade de conexão com Deus que era tão intensa e tão superior a tudo aquilo que a gente está acostumada a imaginar, que Teresa vivia com alegria. Eu conheci essa história na semana passada. Apareceu um vídeo, eu fiquei curiosa e fui buscar. E aí o interessante é que depois de ter conhecido a história, eu estava lendo um livro de São José Maria Escrivá. Vou até pegar o livro. Isso não estava no roteiro, então já que apareceu, eu resolvi pegar para vocês. Eu estava lendo esse livro, Caminho, que é muito recomendado para os católicos e, inclusive, estou amando. Vou deixar o link aqui. Que livro maravilhoso. Fica dentro da minha bolsa para toda hora, em vez de pegar o celular para mexer, quando eu tenho um tempinho, pego o livro para ler. São exortações de José Maria Escrivá. E aí eu estava lendo esse livro num momento curto e eu li o seguinte. Ele é numerado por parágrafo, tá? Então, no parágrafo 182. Bebamos até a última gota o cálice da dor na pobre vida presente. Que importa padecer 10, 20, 50 anos? Se depois vem o céu para sempre, para sempre, para sempre. Olha, dizem que nas coisas de Deus não existe coincidência, mas providência. Olha a providência de Deus, eu ter conhecido a história de Teresa Neumann, essa história de dor e sofrimento, de aceitação, de entrega, de felicidade em meio à dor. E aí, no mesmo dia, eu leio esse parágrafo do livro. Eu não li muita coisa, mas esse já é o parágrafo 182, eu estou no 234. Então, olha a coincidência. São José Maria Escrivá, Teresa Neumann, nos ensinando que importa o sofrimento nessa vida. A nossa esperança não é aqui. Aqui o que Jesus nos prometeu foi: se quer me seguir, pegue a sua cruz e venha. É claro que a igreja não incentiva o sofrimento, não está nos incentivando a buscar o sofrimento de forma alguma.
Graças a Deus, Deus é tão bom e Ele não impôs esse sofrimento a todo mundo. Mas Deus tem um plano para cada um e pode ter certeza que o plano dele é um plano de amor, um plano de misericórdia. Eu tenho certeza que a felicidade que Teresa alcançou é uma felicidade que talvez a gente que não passa por um sofrimento tão grande quanto dela, a gente não consiga alcançar. Sabe por quê? Tem uma outra frase que eu destaquei aqui para falar com vocês, que é a frase do catecismo. Olha, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, nos ensina: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. E aí tem mais um trechinho. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Vê se isso não é a história de Teresa. Teresa subiu. Ela alcançou um patamar de santidade que o sofrimento não era o que mais importava para ela. Não é que Teresa não sentia dor e não é que Teresa não sofria. Ela sofria, mas ela conseguia ver sentido na dor. A mortificação, quando ela é vivida por amor, não porque você buscou. Não estou aqui incentivando ninguém a buscar um sofrimento para unir ao sofrimento de Jesus na cruz, não é isso. Mas quando o sofrimento bate à sua porta, você pode escolher como reagir a este sofrimento. A pessoa que alcança um patamar de santidade, ela entende que a mortificação, o sofrimento, é uma forma de dizer: Senhor, usa a minha vida para salvar outras vidas. Usa o meu sofrimento para salvar quem ainda precisa te conhecer. Teresa chegou a perder até 2 litros de sangue enquanto vivia esses estigmas, enquanto vivia o êxtase de ter as visões da crucificação e sentir as dores da crucificação. Alguns momentos ela chegou a perder 2 litros de sangue. Os médicos que a observavam não conseguiam entender como uma mulher que perdia 2 litros de sangue, conseguia manter-se no seu peso, conseguia se manter com graça, com força, conseguia se manter com vitalidade. Mas não acabou aí. Eu sei que eu já estou demorando muito nesse vídeo, que eu queria que fosse curtinho, mas eu vou acelerar. Algum tempo depois, Teresa teve uma outra visão muito especial. Essa visão foi a visão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que apareceu para ela, inclusive, no seu dia. Santa Teresinha apareceu e disse a Teresa: Teresa, a partir de hoje, você viverá apenas pela Eucaristia. O que isso significa? Teresa não sentia mais fome, não sentia mais sede. Teresa passou a viver exclusivamente do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, exclusivamente da Eucaristia. Era uma hóstia por dia. Teresa viveu 36 anos exclusivamente com o corpo de Cristo. Quando perguntavam para ela: como é que você vive? Do que é que você vive para manter essa vivacidade? Ela respondia com toda a simplicidade: eu vivo de Deus. Deus era tudo que ela precisava e era tudo que ela tinha.
Os médicos que foram colocados para vigiá-la não conseguiam entender como é que Teresa, perdendo sangue, vivendo apenas da Eucaristia, se mantinha sempre no seu peso, 55 quilos. Não subia e nem descia. Como é que Teresa se mantinha saudável? É algo que a ciência não explica. O Vaticano, quando soube, colocou mulheres para vigiar Teresa, para ter certeza de que ela não comia nem bebia. 4 mulheres se revezavam de 2 em 2. Sempre estava sendo vigiada por um período. E foi comprovado que Teresa só se alimentava da Eucaristia. Diante disso tudo, você pode se perguntar, mas para quê? Para que viver tanto sofrimento? Por que Deus permite que alguém viva tanto sofrimento? A resposta está na alegria que Teresa carregava em sua vida. A alegria dela era intensa. A alegria era silenciosa. Era uma alegria que vem do alto, que transcende todo o entendimento. Santo Agostinho nos disse que o coração humano só descansa quando repousa em Deus. Teresa repousava em Deus. Essa história não é para ser imitada. Não quero aqui também diminuir a sua dor nem o seu sofrimento. Nem todos somos chamados aos estigmas, mas todos somos chamados a dar sentido à nossa cruz. Trago ainda mais um capítulo, mais um parágrafo aqui do Catecismo. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e, às vezes, ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Então, eu não sei qual é a dor que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o sofrimento que você está vivendo hoje. Eu não estou acostumada nem a gravar esse tipo de vídeo, nem falar esse tipo de coisa. Mas eu estou deixando Deus me usar. E o que Ele tem falado no meu coração, eu estou trazendo aqui para você nesse momento. A história de Teresa Neumann nos lembra que o Deus que nós acreditamos não é um Deus que nos ensinou através da teoria. Se olharmos na Bíblia, na história da salvação, nós vamos aprender tanta coisa. Olha, quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente compreende que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado. Não é isso que vemos lá no Antigo Testamento? O pecado como uma ruptura da ordem original, querida por Deus, trouxe o sofrimento ao mundo. Só que lá no Novo Testamento, o que nós temos? Nós temos um Deus que não ficou distante da dor humana. Um Deus que entrou na dor humana. Então presta atenção nisso. O nosso Deus, o Deus que a gente acredita, ele não é um Deus de teoria. Ele não é um Deus que explicou a dor na teoria. Ele é um Deus que assumiu a dor. Um Deus que nunca pecou, mas que assumiu a dor. Um Deus que não nos salvou explicando, nos salvou sofrendo. A história de Teresa Neumann nos ensina que a dor não é a ausência de Deus. Às vezes, ela é sinal de uma intimidade profunda com Ele. E talvez a pergunta que devemos fazer não é por que Deus permite tanto sofrimento, mas sim o que eu posso fazer quando o sofrimento chegar para completar em minha carne a missão de Jesus. Mas essa história teve um final feliz. No fim da vida, Teresa teve uma outra graça. Teresa recebeu a graça de receber a comunhão dada pelo próprio Jesus. E nesse momento, ela entregou a sua alma a Ele. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a história de Teresa Neumann tanto quanto eu. Que essa história nunca mais saia do seu coração. E se você gostou, é claro, eu vou pedir para você comentar. Comente
O seu comentário ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e assim ele leva o conteúdo para mais pessoas. Essa também é uma forma de evangelizar. Então me ajude com esse propósito. Grande beijo, te espero aqui no próximo vídeo. E até mais.